vez que Deus arrebata você, toda vez que seus sentidos, quando você tem êxtases, visões, você ouve o Senhor falar, você acessa o teu homem celestial em Cristo Jesus, você pega parte dessa autoridade, a confiança, a força aumenta no teu espírito. Fala, eu me conecto com a minha natureza que está lá. Então você está me vendo parte minha aqui e eu estou conectado lá. Vou falar algo que vai chocar você hoje. Amém? Vou falar uma coisa que você não sabia. Eu já ensinei sobre revestido do novo homem, já ministrei alguma coisa sobre isso. Mas hoje nós vamos precisar descortinar um segredo aqui. Ok? Para você entender mais como lidar com o corpo humano, com a natureza humana. Vamos lá. Espírito Santo, obrigado por todo o seu amor, assunção. E obrigado pelos milagres que estão acontecendo aqui dentro. Porque não haverá espaço para enfermidades. Não haverá espaço para orfandade. Não haverá mais espaço para rejeição em você. A solidão, ela é algo agora do seu passado. Você está sendo revestido do novo, do vinho novo do céu. Fala, o vinho novo do céu. Fala, obrigado, Jesus. Eu quero falar para vocês algo que você talvez já sabe, mas às vezes precisamos de uma revelação um pouco maior para que isso se assente sobre a nossa vida. Amém, amém? Nós acabamos de ler que você tem uma obrigação na sua vida. Deus não faz isso por você. Ele te dá o poder para você executar isso na sua vida. Fala, me revestir do novo homem. Só que tem uma questão que eu quero que vocês entendam. Para você se revestir do novo, você vai ter que se primeiro despir do velho. Só que o que você vai ter que entender nessa noite, a sua visão sobre isso vai mudar. E eu vou te ajudar nisso aí. Vou te ajudar pela minha experiência. Anos atrás, eu acho que era 2021 ou 20, eu não me lembro. Eu fui levado ao céu. Eu fui arrebatado, era 5 horas da manhã. E quando eu subi aos céus, eu vi entrando pelas nuvens, numa velocidade muito alta. Subi. Meu espírito subiu. Algumas pessoas aqui dentro, no primeiro dia, quem esteve aqui no primeiro dia de ministração, sexta-feira? Ok, abaixa a mão. Quem não esteve, abaixa a mão, só para saber. Vocês não estiveram? Poucas pessoas. Foi um movimento muito violento que aconteceu ali. Alguns receberam acesso muito sério no reino. E a nova unção já entrou em vocês. Vocês já estão debaixo de uma nova unção. Semanas passadas, umas 3 semanas atrás ou mais, o senhor, a me alertou, falou assim para mim assim, me avisou. Avisa o seu ministério que eles já estão vivendo uma nova unção. Uma nova ordem para eles a mente deles mudarem. Porque já era uma outra fase de vida. Então o que eu quero que vocês pensem e aprendam? O que nós éramos um dia atrás, 2 dias atrás, agora não somos mais o mesmo. O que você era na quinta-feira, hoje você não é mais. Você entende? Eu te afirmo, porque aonde a palavra da vida e a unção já entrou, algo já mudou em você. Então declare com fé para você mesmo, eu já não sou mais a mesma pessoa. Então tome uma posição em sua vida, não haja conforme a velha pessoa. Mude a sua maneira de pensar e de viver. E a Bíblia, ela te ensina, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu já vou entrar ali dentro. Mas você tem que entender que todas as mensagens, no primeiro dia, e o apóstolo Davi pregou hoje, foi uma extensão daquilo que eu preguei ontem, né? Ele mesmo falou comigo, eu tenho que estender aquilo ali. Porque a frequência foi muito forte, ele entendeu o propósito desse evento. Então ele vai ter que trabalhar nessa dimensão de transformação com vocês. Então, o que está acontecendo é um movimento do reino que está nascendo com uma proporção ainda maior do que já vivíamos antes. O que vivíamos antes, Deus colocou fundamentos durante alguns anos da minha vida e meu ministério. O fundamento foi colocado. Amadurecemos, eu amadureci, eu venci guerras infernais e passei por uma outra fase. Então,
eu herdei algo novo. E por esse tempo agora, já faz mais de um mês e pouco, na verdade faz uns 2 meses ou 3 meses, eu tenho sido batizado, recebido algo do céu. Lá no Rio de Janeiro tivemos uma conferência Tronos sobre Tronos. Eu peguei uma guerra muito grande. Hoje também eu peguei ela no mundo espiritual, mas eu fiquei em silêncio vencendo ela, por todos nós aqui. E desde manhã o Senhor me avisou, os tronos estão se movendo para lá. Então caiu em cima de mim, a carga em cima de mim. O apóstolo ministra, mas quem suporta aí atrás sou eu. Então, porque eu respondo por vocês no mundo espiritual. Quem está de frente com esse movimento, essa guerra aqui, é o apóstolo aqui. Então, eu tenho que estar na retaguarda por vocês, por ele, por todos nós. E isso não é fácil, tá? É uma pressão. Mas o Senhor está comigo ali para vencer isso. E foi vencido. Aí, eu tive um arrebatamento de espírito. Era um domingo, acho que os irmãos lembram lá do Rio de Janeiro, uma santa ceia. Um ser do céu me abraçou na terra. Eu senti só as asas me abraçar assim, de fogo. Quando ele me pegou assim, eu caí e fiquei no chão. E era na hora da Santa Ceia. Aí parou quase uma hora ali, depois o irmão deram continuidade, acabou. Naquele dia, eu fui para casa. Eu comecei a ver algo muito sério no reino espiritual. Eu vi os lugares mais altos que existem no mundo espiritual. A Sião. E eu consegui ver aqueles serafins, não era só um, eram vários, tá? Querubins. E os carros dos querubins eram lindos, carros de glória, lindos, brancos. E eu vi aqueles seres, eles eram vigilantes eternos, eles estavam lá em cima, e eles olhavam para a direção assim, eu sentia que eles estavam tudo preparado para descer numa dimensão da terra, para nos resgatar da guerra dos últimos dias. Esse era o sentido que eu tinha quando eu ficava observando eles. Eu ia lá dentro, eu via os serafins, os querubins e voltava em casa. Isso fiquei no meu quarto. As trevas fez de tudo para me impedir naquela dimensão, de tudo, porque eu estava numa fase de transição ainda. E fui recebendo os novos códigos, novas revelações, novos ajustes, os anjos, tudo, céu, amém. Então, esses dias eu recebi um novo batismo, já estava vivendo algo glorioso, passamos conferência em BH tremenda, foram dias gloriosos lá, é verdade, né? Foi extraordinário. Tudo isso era muito tremendo. Algumas coisas em si não posso citar muito, até para não trazer nenhuma glória para mim, amém? Eu tenho muita cautela nisso. Mas às vezes, quando nós estamos em uma dimensão, uma permissão do céu, eu vou comunicar por causa da palavra que eu vou trazer para você, amém? Ok? Amém. Então, ungido de Deus, ele tem um momento certo de falar um testemunho assim. Isso não pode ficar sendo falado, porque esses são segredos. Nesse momento, os segredos é aberto para entregue para os santos, e depois ele é vedado, ele é fechado, até que Deus abra de novo. Então, algo já está aberto aqui, que você pode acessar e pegar sobre você. É só você pegar a revelação, porque isso faz parte de todos vocês que eu vou falar aqui agora. Aí, anos atrás, com 2020 para 2021, eu subi os céus. Eu me encontrei no céu. Eu vi o Robson verdadeiro na dimensão celestial. Eu fiquei de frente comigo, numa versão inferior do meu espírito, e eu vi a versão completa do meu espírito. Vocês estão me entendendo isso aqui? Isso aconteceu algumas vezes comigo. Toda vez que eu vivi um grande mover celestial, mesmo que meu espírito ainda não estava pleno aqui, mesmo que a minha estrutura humana aqui não estava plena, eu recebi um revestimento celestial, do homem celestial, que está em Cristo Jesus, vinha sobre mim, me tomava, e a minha forma de pregar, as unções, as múltiplas manifestações, ela descia na terra. Era um mover específico, e depois aquilo se retirava para o céu. Eu fui vivendo isso durante muitos anos assim, muitos anos. Até os meus 18 anos de idade, isso começou, meus 18 anos de idade. Eu vivia movimentos tremendos que aconteciam, e depois aquilo ia embora. Era raro voltar de novo. Embora eu tinha outras unções, outros moveres na minha vida, mas aqueles moveres mais gloriosos, eles vinham, às vezes desciam, aqueles guardiões subiam, e falavam, isso aqui está tudo guardado para o seu futuro, são os seus tesouros no seu futuro. Então, quando você está se despindo ainda do velho homem, na medida que você já está se despindo do velho, o novo já está sendo reintegrado. Por que eu estou falando isso? Porque não tem como você se despir do velho se não for por causa do poder do novo que está em você.
a porção que você recebeu do novo nascimento, que ela começa a trabalhar do seu interior, do seu espírito, que ela vai começar a libertar a estrutura humana, a alma e o corpo humano, do velho homem que se corrompe com todos os tipos de imoralidade, perversidade, maldade, mentiras e engano. Então, o seu velho homem, ele é o seu grande inimigo. Além de Satanás, você tem o seu velho homem, que é o que mais prejudica você. E nós temos que aprender a se despir do velho homem, e eu vou te falar algo, que isso pode ser que mude sua mentalidade sobre isso. Para você não tolerar mais, não permitir mais, que o velho homem reine sobre a sua vida. Lembrando, quando eu falo a expressão velho homem, essa palavra em hebraico é humanidade. Nós estamos falando de humanidade, não estou falando só de um gênero masculino ou feminino. Ok? Não estou falando sobre isso. Estou falando, literalmente, da natureza que está em nós. Por isso que a Bíblia diz que o segundo Adão, o segundo homem, criado à imagem do Altíssimo, Jesus Cristo, ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Que está comigo, fala glória a Jesus Cristo. Então, eu vou te dar um ensinamento bíblico. Eu posso te dar um ensinamento para você? Então, o primeiro ponto nós entendemos é isso aqui agora. Nessas dimensões de experiência que eu tive, o Senhor falou para mim assim: este é o seu futuro. Aí quando eu encontrava comigo mesmo na eternidade, que era o modelo perfeito daquilo que eu deveria ser aqui na terra, aquele novo homem descia junto com o meu homem, ainda que novo, mas ainda inexperiente, incompleto, desceu do céu. E os anjos guardiões desciam na terra. Aí eu vi o futuro. Aí eu me vi humanamente, o meu corpo humano, e eu no meu espírito, olhava para o meu corpo humano no futuro. E ali estava eu debaixo da unção do avivamento dos últimos dias. Eu chorava muito, eu gritava muito, eram muitas dores de partos espirituais. E ali o Senhor falava lá: você já está lá no avivamento, seu futuro, seu desígnio é viver o avivamento dessa nação. E era tanta glória, eu via tantas pessoas chorando naquele ambiente. Era todas as pessoas que passaram a minha vida estavam lá. Todas elas vão fazer parte desse avivamento, todas elas. Até as que um dia erraram contra mim, elas vão estar, por misericórdia da alma delas. Então, quando eu voltei para o meu corpo em espírito, Deus selou algo em mim. Me ensinou algo, me mostrou algo, e falou: agora você vai ter que lutar por isso, vai ter que alcançar isso aí. Amém, amém? Então Jeremias, Deus fala para Jeremias: antes que você fosse formado dentro da tua mãe, eu já tinha designado você. Você já foi ordenado a ser profeta das nações. Antes mesmo que ele nascesse. Então significa que no seu espírito já tem uma ordenança celestial sobre a dimensão do seu novo homem em Cristo Jesus. O que você tem que entender é o seguinte: a sua mentalidade, a sua vida a partir de hoje, você tem que assumir um compromisso para se desfazer do velho homem chamado corpo do pecado. Coloca para mim Romanos capítulo 6, versículo 6. Vou dar só um pulinho aqui, Romanos 6, 6, depois eu volto de novo. Sabendo isto, que o nosso homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então você está entendendo que há uma capa velha, a véus da carne, chamado corpo do pecado, que está imbuído dentro da tua natureza terrena. Dessa corpo que você tem. Você tem uma guerra na dimensão do espírito, você tem uma guerra na dimensão da alma, e você tem uma guerra na dimensão do corpo. E a pior de todas elas é a dimensão do corpo. O nosso maior conflito nos reinos espirituais é por causa do corpo. No satanismo, espiritismo, qualquer tipo de seitas demoníacas que envolve poderes místicos, existe algo que é o segredo. Isso o Atmani ensina, isso grandes homens de Deus ensinam. Inclusive um dia eu vou até escrever sobre isso. Existe um poder chamado poder da alma latente, que dentro da bruxaria eles fazem o seguinte: eles fazem de tudo para falar, eles falam que é a abertura do corpo.
corpo aberto para receber espíritos, que nós chamamos de portais no corpo. Eles fazem todo tipo de rituais, jejuns, feitiçarias, poderes, pactos, para abrir esses portais, para que os demônios entrem na dimensão da alma do ser humano, e os demônios habitem naquela dimensão de alma, dentro do sangue e do DNA, que também está no corpo humano, para que essa pessoa tenha poder de levitar, poder de saber o que as pessoas estão pensando, poderes da feitiçaria, poder para matar, poder para roubar as pessoas do mundo espiritual. A maior guerra, onde existe o maior roubo, escute o que eu vou falar para você, não é na dimensão física, é na dimensão da alma, dos espíritos caídos, onde eles lutam contra a alma, e usam os espíritos humanos para roubar, derrubar o poder de outras pessoas na terra, para roubar a riqueza que aquela pessoa tem, para roubar o poder que aquela pessoa tem. Então no mundo espiritual há uma guerra, que Satanás está sempre querendo roubar as pessoas. Então o poder da alma é um poder proibido, é um poder demoníaco, é onde que eles conseguem receber o seu espírito para flutuar poderes demoníacos. Então em contratipo nós temos aqui o velho homem, e também na dimensão do velho homem, Satanás ele tem um molde demoníaco para fazer que aquela alma humana seja exatamente o que ele quer no reino do inferno. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Há pessoas que Satanás ele tomou tanta alma da pessoa, que ele tinha um plano para aquela pessoa. E você pode ter certeza que eu vou te falar aqui agora, que eu vou te falar. Satanás ele tem um plano contra cada ser humano na terra, de fazer essa pessoa entrar para a escuridão e desenvolver a perversidade dele, ser filho das trevas. Então algumas pessoas que começou vendo pornografia quando era criança, se tornou no futuro uma grande prostituta, um grande prostituto. Então aquele ali era o molde que Satanás já tinha desde criança, foi alimentando aquele velho homem, até que se tornou o que o diabo queria na terra. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Agora, em contratipo a isso, você tem um homem celestial, que você vai receber porções dele, medidas dele, na proporção que você for se despindo do velho homem. Você não consegue tomar posse daquilo que você é pleno no céu, a não ser se você se desfazer daquilo que está na terra. E agora preste atenção que eu vou ensinar para vocês. Jesus, quando ele veio na terra, ele é o exemplo perfeito do que eu vou falar para vocês aqui agora. Ele é todo o modelo, todo ensinamento está nele para nós alcançarmos o que ele alcançou, a glória do Pai. Jesus, a Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 2, se despiu de toda a sua glória, sendo igual a Deus, não se fez como Deus, mas se tornou como homem, como servo, amém, amém? Fala, Jesus se despiu de toda a glória, toda a grandeza, toda a realeza dele, antes de ele vir para a terra, antes do Espírito dele descer na terra. Aconteceu o seguinte, vamos supor que, imagina comigo, Jesus falando, pai falando com Jesus, filho, você vai para a terra, vai sair de mim, você vai para a terra. Então ele falou, pai, então toda a glória fica no Senhor, nós somos um, toda a minha glória e toda a excelência, toda a realeza do que eu sou vai ficar aqui em cima, eu vou lá embaixo com uma pequena partícula disso, exatamente igual eles são, eu vou ir lá na terra. Exatamente igual nós somos, ele veio nessa terra. Agora você vai prestar atenção na Bíblia, que quanto mais perto da crucificação do Senhor estava chegando, os milagres aumentavam de dimensões. Pode observar, quanto mais perto Jesus chegava da sua crucificação, os milagres se tornavam ainda maiores. As manifestações e as revelações que ele trazia eram muito mais poderosas. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Então, antes de chegar à sua crucificação, ele vai no monte com 2 de seus discípulos, 3 de seus discípulos. Amém, amém? Ok. E ele chega lá em cima, ele se transfigurou. E ele mostrou, revelou a sua glória aos seus discípulos. Mas olha só, e o que Moisés e Elias está falando com Jesus? Sobre o quê? A crucificação. Verdade, não é? Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre a crucificação. Agora você pega o código. Quanto mais você está perto de uma crucificação para a tua carne,
maior é a glória que começa a se revelar na sua vida. Então, a única maneira de você despir do seu velho homem é crucificando ele. Então, existe uma morte para as afeições terrenas, desejos terrenos, para a cobiça dessa terra. O velho homem, ele se corrompe com tudo que o mundo pode oferecer para ele, e todos os desejos do corpo oferecem para ele. Esse é o velho homem. Ele tem prazer no pecado. Irmãos, o velho homem tem prazer no pecado. O novo homem não tem prazer no pecado. E agora nós vamos entrar e vamos discutir algo muito importante para vocês. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Presta atenção agora. Você vai parar de pensar nessa palavra aqui como de só ir para a igreja, ficar pensando que você está cantando só uma meditação nas Escrituras. Aqui não está falando sobre isso. Eu vou te ensinar o que está falando ali dentro. Quem está comigo dá glória a Jesus. Então, se você ressuscitou, ali não está falando se você foi crucificado. Você já passou de uma fase de crucificação aqui. Aqui, você já está na fase da ressurreição na sua vida. Essa madrugada, eu passei uma madrugada sendo imerso no poder de Deus. O anjo do Senhor não deixava eu dormir porque eu precisava receber algumas revelações. Ele ministrava nos meus lombos. Eu vou ensinar sobre a questão dos lombos, o maior segredo da sua libertação. E ele ministrava nos meus lombos, toda essa região da cintura, onde o cinturão da verdade fica. Ele ministrava aquele fogo. Eu fiquei gritando, orando a noite inteirinha, até de manhã, só ministrando fogo. Aí ele me trazia novas revelações. Aí ele falou uma coisa assim para mim. Por causa é difícil falar, mas é boa. Porque nós não somos nada, podemos se gloriar de nada. Ele falou assim, por causa da sua fidelidade, da sua entrega e da sua decisão de honrar o reino, a ti foi dado isso. Eu perguntei quantos? O Senhor falou, 8 mantos foi dado para você. Aí ele começou a me revelar cada manto que eu tinha no mundo espiritual. E sempre que eu recebia um deles, eu era ensinado pelos anjos. Por isso que você vê eu pregando de diversas formas diferentes. Você veio de um jeito, daqui a pouco você veio de um jeito. Depois que eu vou no Nordeste, você vê um evangelista ali, porque eu recebi manto de evangelista. Tudo que eu me propus a sacrificar e a ser servo, eu recebi um anjo naquela área. É um manto específico para ensinar naquela área e trabalhar com as pessoas na terra naquela área. Você pode fazer parte do que Deus está fazendo, mesmo à distância. Torne-se hoje um membro online e viva essa conexão de fé, palavra e avivamento. Então, eu não sou só apóstolo, não sou só profeta, eu sou pastor. Ele falou assim, você tem o manto de pastor, porque você verdadeiramente cuida do caráter da minha igreja e do meu povo. Ele começou a falar muitas coisas para mim. E um desses mantos, ele falou, o seu 6º manto é o manto da ressurreição. Você tem o manto de ressurreição. Você ministra na dimensão da ressurreição sobre eles. E aquilo que é corrompido neles é destruído. O poder da ressurreição se transfere para eles. É de onde vêm os milagres, maravilhas, sinais, etc. Então, você vai ter que entrar na ressurreição. Eu quero chamar a atenção sua para você levar muito a sério o que eu vou te ensinar aqui agora, que eu estou te falando. Porque você vai ter que quebrar, destruir o poder do corpo do pecado. Que essa aí é a imagem corrompida que você tem resíduos dela na alma e no corpo. A outra parte dessa imagem corrompida, que era o espírito de Adão, que você tinha a imagem de Adão, ela já foi cortada. Quando Adão ele cai da dimensão da glória, ele não tem mais a imagem do Deus vivo. Ele tem a imagem do homem, a imagem de Adão. Você tinha a imagem de Adão e a Bíblia te chamava você filho de Adão. Filhos do homem. Agora, nós temos a imagem de novo do nosso Criador. Só que agora uma nova imagem, um novo padrão foi estabelecido em
Cristo Jesus. E Cristo é a imagem de Deus invisível. E ele se revelou na terra como homem, para mostrar quem ele era, sua imagem, para ensinar os homens aquilo que os homens seriam após a ressurreição dele. Então Jesus, vou pregar bem devagar para você poder absorver tudinho, amém? Então Jesus, ele ensinou, ele foi o modelo do que nós somos hoje. Então quanto mais perto você entra numa vida crucificada, maior é a glória que se revela sobre você. Então Jesus desceu para se transfigurar, e Moisés e Elias falavam na dimensão da glória com ele sobre a crucificação dele em Jerusalém. Então significa que quanto mais você está crucificando o homem terreno, quanto mais perto, quanto mais você se entrega às suas afeições, o desejo humano para o seu Criador, você entra numa dimensão de crucificação, você começa a matar o velho homem, da glória de Jesus Cristo aí. Você começa a se despir do velho homem. Eu quero que você entenda o poder que há na afeição humana. Se você deseja pouco Deus, pouco de Deus você terá. Mas se você entrega toda a tua afeição para Ele, mais da afeição dele você terá, mais dele você terá. Mas o segredo está em quem você tem colocado a sua maior afeição. O seu desejo humano está sendo levado para a cruz, crucificando o velho homem, convertendo para ele. É nesse processo que o novo homem começa a te tomar. É nesse processo que você vai passar uma grande transformação, sua metamorfose nessa terra. O corpo do pecado, ele começa a ser destruído exatamente nessa dimensão. Quando você começa a colocar todas as suas afeições no Senhor. A afeição humana é um dos grandes segredos para desatar os tesouros do reino do Espírito sobre a sua vida. É o intenso desejo pelos céus. É o intenso desejo do seu homem natural com o seu homem espiritual. Quando há um alinhamento entre as duas naturezas, aí começa o processo de se despir e de se revestir da glória de Jesus Cristo. Agora escuta o que eu vou ensinar para você. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Agora a coisa fica um pouco mais séria o texto para você. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em... Agora Efésios capítulo 2, versículo 6. Eu te abro um segredo para você aqui agora. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Está falando da dimensão do seu espírito. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá. O que eu quero que você entenda que o texto de livro de Colossenses capítulo 3, versículo 3 é muito mais profundo que você possa pensar que Paulo está falando ali. Aconteceu o seguinte: Jesus, ele veio na terra, se despiu de toda a glória dele, nasceu como eu e você, de forma milagrosa, sobrenatural, desenvolveu o homem dele celestial, e a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, sabedoria e favor diante de Deus e dos homens, amém, amém? Ele crescia, o homem celestial dele, com o homem terreno dele, se desenvolvia na dimensão daquilo que ele foi chamado para ser diante do Pai, na eternidade. Então Jesus, como João Batista, desenvolvia a natureza celestial. Você está comigo ou não está? Então preste atenção agora. Então quando ele ressuscita, ele vai para os céus, ele toma por completo toda a natureza divina e gloriosa dele. E lá, ele se reveste agora de toda a glória que antes ele tinha junto ao Pai. Mas enquanto ele estava na terra, ele falou: é necessário que eu vá. Porque enquanto Jesus não se assentasse no trono, ele não podia ainda consumar a obra dele completa. Ele não podia enviar
a ressurreição dos mortos para vocês. Não poderia enviar para nós o Espírito da regeneração e do novo nascimento. Agora escute o que eu vou te ensinar, que você também não sabe disso. Mas o céu fez o seguinte: você vai nascer de novo do Espírito. Vai nascer de novo no Espírito. A primeira dimensão de glória que você recebe é a dimensão do novo nascimento, que está sentado no seu homem interior. A segunda dimensão da glória que você vai receber é o batismo com o Espírito Santo. A terceira dimensão da glória que você recebe, batismo de fogo na terra. Você é tomado de você para Ele. Você entra na maior glória que tem por homem. É quando o homem, ele nega a vida terrena. Ele agora se submete todo o governo da sua vida. Tudo que ele é, tudo que ele faz, desde o levantar ao dormir, toda a sua vida, está envolvida só em uma causa só. Somente para viver por reino dos céus. Essa é a dimensão que eu entrei. É aquela que Deus tomou você da terra. Você não vive mais para a terra. Esses dias, quando Deus me levou no Rio de Janeiro e falou: você vai receber um novo batismo de fogo no Rio de Janeiro. Eu fui batizado de novo. Era terrível o que aconteceu comigo. Assombroso a força sobre-humana que estava sobre mim. O meu homem celestial desceu sobre mim. Agora você aprendeu o que você não sabe. No batismo de fogo, você recebe o revestimento do homem celestial, segundo a imagem de Cristo que ele é criado. Então, eu vou te mostrar na Bíblia agora. Fomos gerados de novo, segundo o novo homem, feito à imagem de Cristo Jesus. Então, quando você é batizado na terra com fogo, parte desse homem, ele vem sobre você como um fogo, a natureza de fogo. Você recebe o poder de Deus dentro de você. Não é só uma unção que você pensa, ou algo líquido, ou uma substância do Espírito Santo. Você pensava errado. Eu estou te falando que você foi revestido de poder. E esse revestimento de poder é o seu homem nascido de Cristo, que está nas esferas espirituais, que parte disso veio e te tomou na terra. Calma, eu vou abrir tua mente, vai saber o que eu estou te falando aqui, tu vai entender tudinho hoje. Mas o que eu quero te falar agora, Colossenses 3:3, volta de novo. Aqui eu pego você aqui agora. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Então ele fez isso aqui de novo. Você nasceu do Espírito, nasceu de novo. Exatamente o que aconteceu com Adão. Preste atenção que eu vou te ensinar. Adão, ele necessitava evoluir por meio de revelação. Ele aprendia com o próprio Deus sobre a natureza de toda a criação. Você concorda comigo até aqui? Ok. Amém. Após a queda, ele teve que aprender pela própria racionalidade dele, pela própria inteligência dele, pela própria evolução do espírito humano, independente do Altíssimo, chamado conhecimento caído. Mas quando Deus gera Adão, ele dá uma porção a Adão, mas não dá plenitude a Adão. Adão, ele tinha uma porção, ele tinha que evoluir, ele tinha que crescer espiritualmente. Ele ia desenvolver toda a plenitude se ele comesse da árvore da vida. Ele se uniria ao eterno completamente. Isso é outra história. Mas tá bom, você vai nascer de novo. Nasceu de novo. Ele faz isso aqui. Parte da vida do Espírito, parte do seu Espírito, é tirado de você e levado com ele para a eternidade. Deixa uma parte em você. Porque alguns, quando é batizado com o Espírito Santo, tem muito mais poder e unção do que outros. É verdade, não é? É verdade, não é? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o poder que desceu na minha vida foi violento. Porque a dimensão do revestimento do novo homem em Cristo Jesus, ela foi muito maior do que muitas outras pessoas. Porque já fui tomado diretamente para a obra de Deus, já comecei a ficar na obra de Deus. Eu não tive tempo com o mundo. Quem está me entendendo, fala amém. Já fui despido rapidamente. No meu batismo, eu já tinha algo em mim. Algo já estava feito em mim, porque no meu novo nascimento, desde meus 12 anos de idade, eu fui batizado nas águas. Eu tinha encontros com o Espírito Santo, desde novinho. Mas eu não conhecia Deus ainda. Eu não era batizado com fogo ainda.
Mas aos meus 16 anos de idade eu fui batizado com fogo, tomado para Deus. Foi violento, eu fiquei 1 mês embriagado em cima da minha cama. 1 mês embriagado do Espírito Santo. Agora, por que alguns são batizados com o Espírito Santo e não tem o mesmo efeito? Porque nem todos têm a mesma porção de revestimento quando desce o batismo de fogo. Mas parte da sua vida está escondida com Cristo, e a vida está no seu espírito. Então, existe uma parte de você que você não conhece, ela está lá em cima, esperando você crucificar o teu velho homem. Está esperando você entrar no desígnio maior. Lá no céu os anjos estão esperando. Os tesouros são guardados. Aí eles falam, demos um novo nascimento, já tem dons, mas ainda fica lutando as mesmas coisas que não decidiu vencer na carne. Não pode receber mais daquilo que eles são em mim. Não pode receber mais daquilo que eles estão prontos aqui em cima. Eu quero dizer para você que a tua natureza, o Espírito, ela está pronta. Mas o problema é que o seu homem terreno não está pronto. E a parte que Jesus, quando você nasce de novo, foi tomada com Ele. E aonde está essa parte? Volto de novo, Efésios capítulo 2, versículo 6. Aonde está a tua outra parte? Efésios 2, 6. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não, acho que você não conseguiu entender o que eu estou te falando. Acho que você não conseguiu entender o que eu estou te falando. Eu estou te falando, tá bom, se você tivesse plenamente consciente de onde você está com Cristo, você não sofreria os mesmos danos contra as trevas. Você já teria vencido todo tipo de pecado, tudo na terra já teria sido vencido. O problema é que você, parte do seu homem celestial, ele já está sentado lá. E parte desse homem espiritual está aqui. É você está aqui. Jesus falou, ninguém desceu do céu, ninguém ouviu a Deus, ninguém desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do homem que está no céu. E ele fala, eu estou aqui, mas eu estou lá no céu. Jesus tinha consciência de onde ele estava em Deus. E o que acontece agora? É complexo de entender porque nós limitamos, por causa da religião, a dimensão do nosso espírito. Nós fizemos isso. O espírito nascido de novo nessa terra, ele está nesse corpo aprisionado. O corpo humano é uma prisão para o espírito humano. Chamado velho homem, é capa. O corpo do pecado. E na medida que pela fé, você vai se apropriando das verdades divinas, que confrontam tudo que já ensinei para vocês aqui já. Confrontando o sistema, as fortalezas do sistema caído, do conhecimento do bem e do mal. Você vai negando a ciência desse mundo. Você vai negando o caminho dos homens desse mundo. Você vai negando cada vez mais os protocolos, o sistema e a conformidade com esse mundo. Não vos conformeis com esse. Você não pode se conformar com o mundo, você não pode amar o mundo e nem querer ser amado pelo mundo. Então, na medida que você abandona as paixões do mundo, à medida que você para de se conformar com a vida caída terrena, à medida que você para de querer ser amado pelo mundo, você vai se despindo ainda mais da natureza corrompida, caída. E o Espírito Santo, que é o agente transformador em teu espírito, é Ele que te auxilia na fraqueza, na falta de força do espírito humano que você tem ainda. Ele vai te ajudando a vencer pela palavra e pela fé. Já falei para vocês do livro de 1 João capítulo 5, versículo 4. Qual é a nossa vitória sobre o mundo? Quem é que vence o mundo? Fala, a nossa fé. Fala, então pela fé eu venço o mundo. Fala, e pela fé eu vou me despir do velho homem. Então ele te deu a fé, a palavra dele, o Espírito Santo, que é a presença do Altíssimo dentro do seu espírito. Você no espírito aqui não é pleno. Lá
você já está completo. E a Bíblia diz que quando nós fomos ressuscitados entre os mortos, assim como Ele é, nós seremos. Você está aceitando toda a verdade disso ou não está? Então você nasceu de novo, ressuscitou. Glorioso o seu espírito, mas parte não pode ficar aqui, porque o seu corpo humano, a sua estrutura humana, não comporta a glória do espírito novo que está lá em cima. Se Deus derramasse no batismo com fogo toda a plenitude daquilo que você já é formado em Cristo, tu ficaria louco. Tu não ia nem querer mais viver para o mundo, nada, tu querer mais nada. Ninguém aqui querer nem mais para casa. Ninguém aqui querer mais para casa. Agora, na medida que você está no movimento, presta atenção, os céus estão abertos nesse lugar. Quando a igreja do Senhor está reunida, o óleo desce sobre a cabeça. E é um segredo, ó, com bom, com suave, que os irmãos vivem união, Salmo 133. Quando nós nos unimos, a Bíblia vai nos ensinar que desce da Sião eterna e do Hebrom eterno um óleo precioso. E vai dizer, desce sobre a cabeça de Arão, falando sobre o sacerdócio, sobre o sumo sacerdócio, vai descer sobre aquilo que é designado para o reino dele. Somos nós. E da cabeça dele desce para suas orlas, por todo o seu corpo, até seus pés. Significa agora que as dimensões que eu já alcancei do meu novo homem em Cristo Jesus, que já está nessa terra, nesse corpo aqui agora, eu ouço o meu espírito, e a voz do meu espírito hoje não é igual ao de antes. Quando eu mesmo vi o meu espírito quando eu era mais novo, eu me via numa dimensão, de um jeito. Os anos se passaram, eu fui me despindo do velho homem, e cada vez me revestindo do novo homem criado segundo a imagem de Cristo. Então significa que cada etapa, cada unção que eu fui recebendo, era uma nova porção da natureza divina que eu era em Cristo Jesus. Aí começou a acontecer uma coisa mais estranha na minha vida. Isso aqui é o mais estranho. Quanto mais o homem celestial te toma na terra, sabe o que acontece? Fala, o quê? Você perde o controle terreno. O velho homem não governa mais. Porque o homem interior se tornou mais forte do que o velho homem. Subjugou meu corpo. Aí agora eu vou te contar um segredo. Isso aqui é um segredo, presta atenção que eu estou te falando, é sério. Esses tempos atrás, quando eu recebi esse batismo de fogo, de glória, outro nível de batismo, eu fui levado para a Sião eterna. Eu subi no Monte Santo, fogo eterno. E eu vi os seres viventes como águia e leão. E a unção deles, e aquelas dimensões que estavam dentro dele, entrava dentro do meu ser. Os rungidos de línguas nasceram. Os sons das águias saem de mim. Eu estou orando em línguas, é um som que ele colocou dentro de mim, eu não tinha isso. E quando eu entrei naquela dimensão, eu recebi uma nova porção eterna daquilo que eu já era em Cristo Jesus, que só estava esperando o meu alinhamento na terra. Quando você começa a estar alinhado na terra no tempo devido, o tempo certo, o teu tempo de cumprimento do reino celestial, o céu vai tomar você na terra. Existe a idade certa, o ponto certo, e Deus faz, e te toma. Então alguns aqui, porque tomou muito tempo leite no evangelho, o seu homem nascido em Cristo, o novo homem, segundo a imagem do seu Criador, ficou retido. Você só tem uma pequena fagulha dele aqui na terra, só um pouquinho de luz dele aqui na terra. Agora você vai começar a entender. Agora você vai começar a entender a natureza do que é no Espírito. O próprio Jesus que estava na terra, ele diz, eu também estou no céu. O Filho do homem que está no céu. E nós que fomos ressuscitados da dimensão do Espírito, fomos tomados e assentados em lugares celestiais, lugares de autoridade com Cristo no trono. Fala, eu estou assentado com Cristo. Então você tem que entender aonde você está sentado. Como é que você pega isso? Agora presta atenção, crente. Quando abre-se as dimensões do teu espírito, quando os anjos descem, o poder da glória do Espírito Santo nos envolve na terra, abre-se as dimensões da glória. Na dimensão da glória do reino começa os arrebatamentos a acontecer. Porque a dimensão celestial, ela cruza com a dimensão terrena. Ela toca vocês que são um corpo físico aqui.
Quando eu ministro em vocês, através do meu homem celestial, debaixo da glória dele, eu te conecto nessa dimensão. Você começa a receber uma carga de poder. É uma força que desce em você. Substâncias celestiais, elas vêm da eternidade, elas enchem o teu espírito aqui na terra. E alguns de vocês é tirado do plano terreno, é levado lá em cima, e ouve e vê coisas através do homem glorificado em Cristo Jesus, que aqui na terra você estava impedido por causa da natureza humana. Paulo teve que ser arrebatado aos céus. Antes de começar o grande chamado apostólico dele, fala 14 anos atrás. Ele falou que não sei se é no corpo ou fora do corpo, mas ele foi levado ao terceiro paraíso. Lá ele se encontrou com o verdadeiro Paulo. Lá ele se conheceu. Lá eu ouvi o Senhor falar na dimensão da glória com o Espírito dele. Você é um apóstolo para as nações. Eu te chamei e te designei para trazer meu reino de glória para a terra. Toda vez que Deus arrebata você, toda vez que seus sentidos, quando você tem êxtases, visões, você ouve o Senhor falar, você acessa o teu homem celestial em Cristo Jesus, você pega parte dessa autoridade, a confiança, a força aumenta no teu espírito. Fala, eu me conecto com a minha natureza que está lá. Então você está me vendo parte de mim aqui, e eu estou conectado lá. Esse é o grande segredo que muitos não sabem. Então Jesus, quando você ressuscitou, ele tomou parte de você assim, ó, e ocultou de você. Você não pode, você é imaturo ainda. Você não pode ver ainda. Jesus, ele evoluiu como criança, cresceu. Aos 12 anos de idade ele já tinha uma plenitude profunda nele. Mas ele não podia usufruir. Ele não podia acessar ainda dimensões maiores do espírito dele. Você vai começar a acessar dimensões maiores do seu espírito, ouvir coisas maiores no reino. Quando você começar a abnegar as coisas dessa vida terrena. Quando as suas afeições humanas, você usar o poder das afeições humanas. Irmão, estou te falando que isso aqui é poderoso. Eu lembro da minha juventude, querido. Por causa das minhas afeições, eu me dedicava a jejuar, a orar. Eu acessava revelações extraordinárias. Eu ficava dias trancado no meu quarto, lendo a palavra de Deus. Eu era tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha arrebatamento, visitação de anjos. Por causa das afeições, eu voltava para Ele. Eu desejava o céu. Isso abre os portais dos tesouros celestiais. Quando você começa a desejar Ele ardentemente nessa terra, quando você começa a negar as paixões terrenas, e você vai se revestindo da unção do Espírito, vai sendo edificado, transferido o homem celestial aqui para a terra. Agora escute o que agora aconteceu comigo. Eu vou te falar por experiência. Passou-se anos, eu me via de um jeito muito espiritual. Eu ouvia Deus falar de um jeito comigo, um jeito. Esse jeito foi mudando. A tonalidade da voz dele foi mudando. Até um dia eu poder ouvir a voz do Cordeiro falando comigo plenamente. Porque eu estava pronto. E hoje? Hoje eu ouço o meu homem celestial falar aqui dentro. Isso é terrível. É maravilhoso. Eu vou deitar minha cabeça, eu acabo de ministrar, vou deitar, vou descansar, meu homem terreno, natural, meu corpo. Eu vou deitar, daqui a pouco eu ouço meu espírito. Aí eu vou tentar dormir de novo. Santo é o eterno, glorioso é o eterno. Aquela vozinha fraquinha que você ouvia na sua consciência, porque teu espírito era fraco, e as camadas da carne impediam teu espírito de ter mais acesso e revestido na terra do homem celestial. Quanto mais você vai sendo revestido do homem celestial, ele vai te tomando na terra. Você se livra da corrupção do corpo da terra. Agora quem vai começar a governar o teu espírito. Tem coisas hoje que você ainda não vê na carne, porque teu espírito precisa de mais revestimento. E à medida que você vai se revestindo da natureza celestial, por revelação, você vai se dedicando, crendo quem você é nele. Ele vai revelando que você é um sacerdote, vai revelando que você é um profeta, uma profeta. Ele vai falando, você foi chamado para curar, para libertar. Você é um guerreiro do mundo espiritual. E essas imagens celestiais que estão no teu novo homem, ela vai ser implantada na terra. No seu velho homem vai sendo destruído, e o velho homem vai ser atado, e o novo liberado.
Quem você é no espírito. E a imagem do homem celestial vai sendo revelada dentro de você. E essa imagem, Jesus está nela. O novo homem criado em Cristo Jesus, segundo a imagem dele. Agora eu vou te falar uma coisa que você não entendia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 ao 18. E como um espelho, estamos sendo transformados de glória crescente. Mas vamos fazer uma leitura agora aqui. Ora, o Senhor é o Espírito, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Espera aí. Você se torna um espelho de que Jesus é nessa terra. Você reflete a glória dele. E aonde está esse espelho que reflete que ele é? É o seu novo homem criado em Cristo Jesus. É a luz plena, é fogo, é a natureza santa dele. Aleluia, aleluia. Hoje de manhã eu estava orando. Aí entrei em espírito. Aí entrei na dimensão onde os anjos estavam. Eu vi um anjo passando um terno branco, preparando, falou: estou preparando tua roupa. A cada missão que eu vou fazer, as vestes elas vêm, porque eu já acessei elas no mundo espiritual. Os mantos vêm, eu já acessei eles, já conheci os mantos. Qual o propósito de dia essa noite aqui para você? Quando você fala de mantos, você fala de camadas de poder, de glória. Mantos são vestes, vestes que Deus coloca no teu espírito, que te dá acesso à natureza do celestial, a aspectos da glória dele. Vai ser revelado através do manto que você carrega na terra. Se você carrega manto de profeta, o reino profético é revelado através de você. Tu carrega manto de operador de milagre e maravilha, o reino das curas, dos milagres vai se revelar através de você. Porque você tem uma veste celestial em você. E essa veste faz parte de todo o arsenal, de todo armário celestial que está te esperando. Está cheio de vestes que o teu homem espiritual pode vestir. Eu me vejo vários tipos de vestes vestindo. E quando elas vêm sobre mim, eu sou revestido na terra. O corpo físico e a alma é tomado pelo Espírito. Aí você consegue viver além da natureza humana, além da força humana. É uma força sobrenatural. Só que nós vamos ter que hoje dar um decreto. Vamos amarrar o velho homem, querido. Às vezes para me ministrar para você, eu tenho que amarrar o velho homem e falar: saia da frente, velho homem, porque eu quero falar com o homem em Cristo agora. Aí é nesse momento que a transferência vem. É nesse momento que começa as dimensões de glória que está em você. O fogo começa a entrar agora. O Ministério do Apóstolo Robson Martins convida você a semear e a se tornar um patrocinador desta obra. Sua oferta é uma chave que sustenta, impulsiona e expande aquilo que Deus tem realizado por meio deste ministério. Participe do que o céu está fazendo na terra. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este conteúdo e nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe.